Uma lição sobre os preconceitos dos apóstolos em relação aos pagãos. A parábola do filho deformado. Devemos ir de Jabneel a Acron? Pergunta alguns dos apóstolos enquanto caminham por um campo muito fértil, no qual o trigo está dormindo pela última vez sob o sol brilhante que o amadureceu. Os campos colhidos parecem imensos leitos de mortes tristes, agora que estão despojados de espigas de trigo, com cargas de trigo esperando para serem carregadas para outro lugar. Mas se os campos são estéreis, os pomares são uma visão muito agradável, com os frutos prestes a amadurecer, mudando de cor do verde dos pequeninos duros para os tons suaves amarelados, rosados, cerosos e brilhantes dos mais maduros. Dia a dia, os cactos na planície ou nas encostas das colinas estão se tornando uma visão mais brilhante, com uma coloração magnífica nos aglomerados de sementes contidos e mantidos em direção ao céu e amadurecidos sob a proteção das folhas fortes e espinhosas. Assim que o grupo apostólico sai da planície para tomar um caminho que sobe a colina, literalmente coberta de vinhas, deste lado voltado para o mar, uma encosta rochosa de calcários onde as uvas devem ter um valor imenso quando seu suco se transforma em julepe. Surge o mar, o meu mar, o mar de João, o mar de Deus. Ele aparece envolto em seu imenso crepe de seda azul e fala de distâncias, de infinito, de força, enquanto canta com o céu e o sol, o trio das glórias e criadoras. E a planície se estende em toda a sua beleza, ondulada com simulações de morros de poucos metros de altura, áreas planas contíguas, com dunas douradas, se estendendo até cidades e vilas no mar, manchas brancas no mar azul. Que bonito, sussurra João em êxtase. Meu senhor, o mar é a vida daquele menino. Você deve destiná-lo para o mar. Ele parece estar vendo sua noiva quando vê o mar. Diz Pedro que não discrimina muito entre o mar e o lago, e ele sorri com bom coração. Ele já está destinado, Simão. Todos vocês estão destinados. Oh, bom, e para onde estás me enviando? Oh, você. Diga-me, seja bom. Para um lugar que é maior do que a sua cidade e a minha, em Magdala e Tiberíade juntas. Vou me perder. Não tenha medo. Você parecerá uma formiga em um grande esqueleto, mas indo e voltando incansavelmente, você trará o esqueleto de volta à vida. Eu não entendo nada disso. Diga-me com mais clareza. Vais compreender, certamente vais. E Jesus sorri. E quanto a mim e eu, todos eles querem saber. É o que vou fazer. E Jesus se curva. Eles estão na margem de cascalho de uma torrente. E ele pega um punhado de cascalho muito fino. Ele o joga para o alto e ele cai, espalhando-se em todas as direções. Aí estão vocês. Apenas esta pequena pedra é deixada em meu cabelo. Vocês serão espalhados assim. E tu, irmão, representa a Palestina, não é? Pergunta Tiago de Alfeu seriamente. Sim, eu represento. Gostaria de saber quem vai ficar na Palestina, pergunta mais uma vez Tiago. Pega esta pequena pedra, de lembrança. E Jesus dá o pedacinho de cascalho que ficara emaranhado em seus cabelos ao primo Tiago, e sorri. Não me pode deixar na Palestina? Eu sou o mais adequado, porque sou o mais grosseiro, mas ainda consigo me virar em casa. Enquanto no exterior, diz Pedro. Pelo contrário, és o menos apto a ficar aqui. Vocês todos têm preconceito contra o resto do mundo e pensam que é mais fácil evangelizar em um país de crentes do que em um país de idólatras ou gentios. Em vez disso, é exatamente o oposto. Se você considerou o que a verdadeira Palestina nos oferece em suas classes mais altas e também, embora em menor grau, em seu povo, e se você teve em mente que aqui, em um lugar onde o nome da Palestina é odiado e o nome de Deus no seu verdadeiro sentido é desconhecido, certamente não fomos recebidos pior do que na Judéia,
na Galiléia e na Decápolis. Seus preconceitos desapareceriam e vocês perceberiam que estou certo quando digo que é mais fácil convencer os ignorantes do Deus verdadeiro do que aqueles do povo de Deus, que são idólatras, culpados sutis e orgulhosamente acreditam que são perfeitos e desejam permanecer como são. Quantas joias, quantas pérolas eu vejo onde vocês podem ver apenas a terra e o mar. A terra das multidões que não são Palestina, o mar da humanidade que não é a Palestina, e que, como o mar, deseja apenas receber pesquisadores para dar-lhes aquelas pérolas, e como terra a ser pesquisada para permitir que essas joias sejam tomadas. Existem tesouros por toda parte, mas eles devem ser procurados. Cada torrão de terra pode esconder um tesouro e nutrir uma semente. Cada profundidade pode esconder uma pérola. O que acham? Você esperaria que o mar causasse estragos em suas profundezas por meio de furiosas tempestades para separar as ostras pérolas de seus canteiros e abri-las pelo poder das ondas e assim oferecê-las na costa para pessoas preguiçosas que não querem trabalhar, aos covardes que não querem correr riscos? Você esperaria que a terra fizesse árvores com grãos de areia e vos desse frutos sem nenhuma semente? Não, meus caros. Exige-se cansaço, trabalho, coragem e, acima de tudo, sem preconceitos. Vocês, eu sei, desaprovam, alguns mais, outros menos, esta jornada entre os filisteus. Nem mesmo as glórias que esta terra nos lembra, as glórias de Israel, que falam desses campos, fecundados pelo sangue hebreu, derramado para engrandecer Israel, e dessas cidades arrancadas uma a uma das mãos de seus possuidores, para coroar Judá e torná-la uma nação poderosa, são capazes de fazer você amar esta peregrinação. E não te direi, nem mesmo a ideia de preparar o terreno para receber o Evangelho e a esperança de salvar almas pode convencê-los. Não direi isso a vocês, entre os tantos motivos que apresento a vocês, para que considerem a justiça desta viagem. Esse pensamento ainda é muito alto para vocês. Vocês vão chegar lá um dia e então vocês dirão: achávamos que era um capricho, um pretexto, pensávamos que faltava ao Mestre amor para conosco, fazendo-nos ir tão longe, em uma longa e dolorosa jornada, arriscando-se a situações desagradáveis. Em vez disso, era amor, era previsão, era para suavizar o nosso caminho, agora que não o temos mais conosco, e nos sentimos mais perdidos do que nunca. Porque então éramos como brotos de videira, que crescem em todas as direções, mas eles sabem que a videira os alimentará e que ali perto existe um forte mastro que os sustenta. Agora somos brotos que devem formar pergolados por si próprios, ainda se alimentando pelo toco da videira, mas sem tronco para se apoiar. Isso é o que vocês vão dizer e vão me agradecer. E afinal, não é lindo ir assim, soltando faíscas de luz, notas de música celestial, corolas celestiais, perfumes da verdade, servindo e louvando a Deus em terras envoltas em trevas, em corações mudos, em almas tão estéreis como desertos, para vencer o fedor da falsidade, e fazer isso todos juntos, assim, vocês e eu, o Mestre e seus apóstolos, com um só coração, um só desejo, uma só vontade, para que Deus seja conhecido e amado, para que Deus reúna todos os povos sob a sua tenda e todos possam estar onde Ele está. Essa é a esperança, o desejo, a fome de Deus, e essa é a esperança, o desejo, a fome das almas, que não são de raças diferentes, mas pertencem a uma só raça, a criada por Deus. E uma vez que todos eles são filhos do único Deus, eles têm os mesmos desejos, as mesmas esperanças, os mesmos anseios pelo céu, pela verdade, pelo amor verdadeiro. Séculos de erros parecem ter mudado o instinto das almas, mas não é assim. Erros envolvem mentes, porque as mentes estão mescladas com a carne e sentem os efeitos do veneno
com que Satanás inoculou o homem animal. E assim os erros podem envolver os corações, porque eles também são enxertados na carne e sentem o efeito do veneno. A concupiscência aguda morde sentidos, sentimentos e pensamentos. Mas o espírito não é enxertado na carne. Pode ser atordoado pelos golpes que Satanás e a concupiscência o desferem. Pode ser quase cegado pelas seduções da carne e pelos borrifos de sangue fervente do homem animal, em quem é infundido, mas não mudou seu anseio pelo céu, por Deus. Não pode mudar. Está vendo a água limpa dessa torrente? Ela desceu do céu e voltará ao céu por meio da evaporação da água causada pelos ventos e pelo sol. Ela desce e sobe novamente. Os elementos não são consumidos, eles voltam à sua origem. O espírito volta à sua origem. Se esta água aqui, entre estas pedras, pudesse falar, diria que anseia voltar ao céu, ser soprada pelos ventos ao longo dos campos do firmamento. Uma nuvem branca e macia, ou rosada ao amanhecer, ou cobre brilhante ao pôr do sol, ou como uma flor violeta no crepúsculo, quando as estrelas começam a aparecer. Ela diria a vocês que gostaria de funcionar como uma peneira para as estrelas, que espreitam pelas brechas dos cirros para lembrar aos homens do céu, ou como um véu para a lua, para que ela não visse os feios atos noturnos na terra, em vez de estar aqui, confinada entre margens, sob a ameaça de virar lama, compelida a ver cópulas de cobras e sapos aquáticos, enquanto gosta tanto da liberdade solitária da atmosfera. Também os espíritos, se ousassem falar, diriam a mesma coisa. Dá-nos Deus, dê-nos a verdade. Mas não dizem isso porque sabem que o homem não tem consciência, não compreende ou zomba das súplicas dos grandes mendigos, dos espíritos que procuram a Deus para saciar a sua fome terrível, a sua fome da verdade. Os idólatras, os romanos, os ateus, os infelizes que encontramos em nosso caminho, e vocês sempre encontrarão, aqueles que são desprezados em seu desejo por Deus, seja por meio da política ou do egoísmo familiar, ou por meio de heresias nascidas de corações imundos e espalhadas por toda parte nações. Estão todos com fome, eles estão famintos, e eu tenho misericórdia deles. E não devo ter misericórdia deles, sendo aquele quem sou? Se por piedade forneço comida para homens e pardais, por que não deveria ter misericórdia dos espíritos que foram impedidos de ser do Deus verdadeiro e que estendem os braços de seus espíritos gritando: estamos com fome? Vocês acham que eles são maus ou selvagens ou incapazes de amar a religião de Deus e o próprio Deus? Vocês estão errados. Eles são espíritos à espera de amor e luz. Esta manhã fomos acordados pelo balido ameaçador do bode, que queria afugentar o cachorro enorme que tinha vindo para me farejar. E vocês riram ao ver como o carneiro apontava os chifres ameaçadoramente depois de rasgar a cordinha que o prendia à árvore sob a qual dormíamos, e com um salto se colocou entre mim e o cachorro, sem considerar que poderia ter sido atacado e massacrado pelo cão Molosser na luta desigual para me defender. Da mesma forma, os povos que vos parecem carneiros selvagens chegarão ao ponto de defender com coragem a fé de Cristo, uma vez que tenham aprendido que Cristo é amor, convidando-os a segui-lo. Ele os convida, ele faz, e vocês devem ajudá-los a vir. Ouçam uma parábola. Um homem se casou e sua esposa lhe deu muitos filhos, mas um deles nasceu deformado em seu corpo e parecia ser de uma raça diferente. O homem o considerava uma desonra e não o amava, embora a criança fosse inocente. O menino foi criado entre os servos mais humildes e foi totalmente negligenciado e, portanto, também foi considerado um ser inferior por seus irmãos. Sua mãe havia morrido ao dar à luz a ele e, consequentemente, ela não poderia mitigar a aspereza de seu pai, ou parar a zombaria de seus irmãos,
ou corrigir as ideias erradas concebidas na mente primitiva da criança, uma pequena fera tolerada a contragosto em casa dos filhos amados. E assim o menino se tornou um homem. Sua razão se desenvolveu tarde, mas finalmente atingiu a maturidade, e ele entendeu que era injusto um filho ser criado em um estábulo, ser alimentado com um pedaço de pão e vestido com trapos, sem nunca receber um beijo ou ser falado ou sendo convidado para a casa de seu pai. E ele sofreu amargamente e lamentava: Pai, pai. Ele comeu seu pão, mas ainda havia uma grande fome em seu coração. Ele se cobriu com suas roupas, mas sentiu um frio amargo no coração. Alguns animais e algumas pessoas lamentáveis da aldeia eram amigáveis com ele, mas seu coração estava cheio de solidão. Pai, pai. Os servos, seus irmãos, seus concidadãos, ouviam-no gemer assim o tempo todo, como se estivesse louco, e ele foi chamado de louco. Por fim, um dos criados ousou ir ter com ele, já quase um animal, e disse-lhe: Por que não te lanças aos pés do teu pai? Sim, mas não me atrevo. Por que você não entra em casa? Eu estou com medo. Mas você gostaria? Claro que sim, porque é disso que tenho fome, porque sinto frio, sinto-me como se estivesse no deserto. Mas eu não sei viver na casa do meu pai. O bom servo começou então a ensiná-lo, a fazê-lo parecer mais decente, a aliviá-lo do terror de ser desagradável com o pai, dizendo: Seu pai gostaria de ter você, mas ele não sabe se você o ama. Você sempre o evita. Alivie seu pai do remorso de tratá-lo com muita severidade e da dor de saber que está desamparado. Vai. Também os teus irmãos não vão mais rir de ti, porque lhes contei a tua dor. E o pobre filho uma noite foi guiado pelo bom servo até a casa de seu pai, e ele gritou: Pai, eu te amo, deixa-me entrar. E seu pai, que agora estava velho, e pensava tristemente sobre seu passado e seu futuro eterno, assustou-se com aquela voz e disse: Minha tristeza está finalmente diminuindo, porque na voz de meu filho deformado eu ouvi a minha própria, e seu amor é a prova de que ele é sangue do meu sangue e carne da minha carne. Que venha e tome seu lugar entre seus irmãos, e bendito seja o bom servo que completou minha família, ao trazer o filho rejeitado entre todos os filhos de seu pai. Essa é a parábola. Mas, ao aplicá-la, você deve ter em mente que o pai dos filhos espiritualmente deformados, isto é, Deus, porque cismáticos, hereges, aqueles que são separados, espiritualmente deformados, foi compelido a ser severo pelas deformidades voluntárias desejadas por seus filhos. Mas seu amor nunca cedeu. Ele está esperando por eles. Leve-os a ele. É seu dever. Eu vos ensinei a dizer: Pai nosso, dá-nos hoje o nosso pão. Mas vocês percebem o que nosso significa? Não significa o seu, de vocês 12. Não seus como discípulos de Cristo, mas seus como homens, para todos os homens, para o presente e o futuro, para quem conhece a Deus e para quem não o conhece, para aqueles que amam a Deus e seu Cristo e para aqueles que não o amam ou o amam mal. Eu coloco em seus lábios uma oração por todos. É o vosso ministério. Vocês que conhecem a Deus e seu Cristo e os amam, devem orar por todos. Eu disse a vocês que minha oração é universal e durará tanto quanto o mundo. E vocês devem rezar universalmente, unindo suas vozes e seus corações de apóstolos e discípulos da Igreja de Jesus, àqueles de pessoas pertencentes a outras igrejas, que podem ser cristãs, mas não apostólicas. E vocês devem insistir, porque vocês são irmãos, vocês na casa do Pai, eles fora da casa do Pai, comum, com sua fome, suas saudades, até que também eles, como vocês, recebam o verdadeiro pão, que é o Cristo do Senhor, que se administra nas mesas apostólicas, não em qualquer outra, onde se misture com alimentos impuros. Vocês devem insistir até que o Pai diga àqueles irmãos deformados: minha dor está diminuindo,
porque ouvi a voz e a palavra do meu unigênito primogênito em suas vozes. Abençoados sejam os servos que os conduziram à casa do seu pai para completar a minha família. Servos de um Deus infinito, vocês devem colocar infinito em todas as vossas intenções. Vocês entenderam? Existe Jabneel. Uma vez a arca passou por aqui, a caminho de Ecrom, que não foi capaz de mantê-la e a enviou de volta para Bet-Semes. A arca está indo para Ecrom mais uma vez. João, venha comigo. Todos os outros permanecerão em Jabneel. Meditem e tenham cuidado ao falar. Que a paz esteja com vocês. E Jesus vai embora com João e o carneiro, que, balindo, o segue como um cachorro. Um segredo do apóstolo João. As colinas depois de Jabneel, indo de oeste a leste em relação à estrela polar, aumentam de altura, e atrás delas muitas mais podem ser vistas subindo cada vez mais. Os picos verdes e violetas das montanhas da Judéia destacam-se ao longe, no crepúsculo. O dia chegou rapidamente ao fim, como é costume nas regiões do sul. Do pôr do sol vermelho brilhante, em menos de uma hora passou para o primeiro piscar das estrelas e parece impossível que o sol escaldante tenha se apagado tão repentinamente. O calor está diminuindo no ar da noite, úmido, com orvalho tão agradável às ervas, aos homens e aos animais. Jesus, que havia esperado ao pé de uma colina pelos apóstolos vindos de Jabneel, onde João tinha ido buscá-los, agora está falando aos Iscariotes, a quem ele entrega algumas bolsas de dinheiro, com instruções sobre como distribuí-lo. Atrás dele está João, segurando o bode. Ele fica em silêncio, entre o Zelote e Bartolomeu, que estão falando de Jabneel, onde André e Filipe se comportaram tão bem. Mais atrás estão todos os outros em um grupo, falando alto e resumindo suas aventuras na região dos filisteus e expressando abertamente sua alegria por seu retorno à Judéia, para o Pentecostes em um futuro muito próximo. Vamos mesmo para lá em breve? Pergunta Filipe, que está muito cansado de andar na areia quente. Foi o que o mestre disse. Você o ouviu, responde Tiago de Alfeu. O meu irmão certamente sabe, mas ele parece perdido em devaneios. O que eles fizeram durante esses 5 dias é um mistério, diz Tiago de Zebedeu. Certo, estou morrendo de vontade de saber, pelo menos isso como compensação por aquele purgativo em Jabneel. 5 dias durante os quais tínhamos que vigiar cada palavra, cada passo e para onde olhávamos para evitar problemas, diz Pedro. No entanto, tivemos sucesso, estamos começando a aprender, diz Mateus feliz. Para falar a verdade, tremi de medo 2 ou 3 vezes. Aquele bendito menino de Judas de Simão, ele nunca aprenderá a se controlar? Disse Filipe. Ele vai, quando for velho, e no entanto podemos dizer que ele o faz com um bom propósito. Você o ouviu. Também o mestre disse isso, ele o faz por zelo, comenta André para desculpá-lo. Para com isso, o mestre disse isso porque ele é bondade e prudência, mas não creio que o aprove, responde Pedro. Ele não conta mentiras, retruca Tadeu. Não se trata de mentir, mas ele sabe como responder com muita prudência, e nós não sabemos como fazer isso, e ele fala a verdade sem partir o coração de ninguém, sem despertar a indignação de ninguém e sem censura. Claro, é ele, diz Pedro com um suspiro. Eles ficam em silêncio enquanto caminham sob o luar cada vez mais claro. Então Pedro diz a Tiago de Zebedeu: Tente chamar João, não sei por que ele está nos evitando. Posso dizer-lhe desde já, porque ele sabe que o atormentaríamos para o descobrir, responde Tomé. Claro, e fica com os 2 mais prudentes e sábios, confirma Filipe. Bem, tente mesmo assim. Tiago, seja bom, insiste Pedro. E Tiago, condescendentemente, chama João 3 vezes. Este último não ouve,
ou finge não ouvir. Bartolomeu, em vez disso, vira-se, e Tiago diz-lhe: diga ao meu irmão para vir aqui, e depois a Pedro, mas não creio que ele nos diga. João vai obedientemente imediatamente e pergunta: o que vocês querem? Queremos saber se vamos direto para a Judéia a partir daqui, responde o irmão. Foi o que disse o mestre. Ele estava quase a ponto de não voltar de Ecrom e ia me mandar buscá-los. Depois, preferiu ir até as últimas encostas, porque daqui também se pode ir para a Judéia. Por Modim? Por Modim. Não é um caminho seguro. Os bandidos esperam por caravanas ao longo dela e fazem ataques repentinos sobre eles, objeta Tomé. Oh, com ele, nada pode resistir a ele, responde João, erguendo os olhos para o céu, arrebatado, sabe-se lá que memórias, e sorrindo. Todos olham para ele e Pedro diz: diga-me, será que estás a ler uma história da felicidade no céu estrelado, com aquela expressão no rosto? Eu? Não. Para com isso. Também as pedras podem ver que você está a quilômetros de distância do mundo. Diga-me, o que aconteceu com vocês em Ecrom? Nada, Simão. Posso assegurar-vos, eu não ficaria feliz se algo desagradável tivesse acontecido. Não é desagradável, pelo contrário. Vamos, fala. Mas nada mais posso dizer do que ele já te disse. Eles foram gentis como pessoas maravilhadas com milagres. Isso é tudo, exatamente como ele disse. Não, e Pedro balança a cabeça. Não, você não é bom em contar mentiras. Você é tão claro quanto a água da nascente. Não, você muda de cor. Eu te conheço desde que você era um menino. Você nunca será capaz de contar mentiras. Você é incapaz por causa de seu coração, de seus pensamentos, de sua língua, de sua própria pele que muda de cor. É por isso que gosto tanto de você e sempre te amei. Ouça, vem aqui, para o seu velho Simão de Jonas, seu velho amigo. Você se lembra de quando você era um menino e eu já era um homem? Como eu costumava cuidar de você? Você queria histórias e jangadas que nunca naufragam. Você dizia que precisava ir para longe. E agora você também vai para longe e está deixando em terra o pobre Simão. E seu pequeno barco nunca será destruído. Está navegando cheio de flores, como as que você costumava lançar, quando criança em Betsaída, no rio, para que o rio os levasse ao lago e eles velejassem e velejassem. Lembra? Amo você, João. Nós todos te amamos. Você é a nossa vela. Você é o nosso barco que não naufraga. Navegamos em seu rastro. Por que você não nos conta sobre o milagre em Ecrom? Pedro falou agarrando com o braço a cintura de João, que se esforçou por evitar a pergunta, dizendo: já que tu és o nosso chefe, por que não falas às multidões com a mesma força de persuasão com que usas comigo? Eles precisam ser convencidos, não eu. Porque me sinto mais à vontade contigo. Amo-te, mas não os conheço, diz Pedro, desculpando-se. E você não os ama. Esse é o seu erro. Ame-os, mesmo que não os conheça. Diga a si mesmo, eles pertencem ao nosso Pai. Você então parecerá conhecê-los e vai amá-los. Você verá neles tantos Joões. Isso é fácil de dizer, como se as áspides e os ouriços pudessem ser trocados por você, meu eterno menino. Oh não, eu sou como todo mundo. Não, irmão, não é como todo mundo. Nós, com exceção talvez de Bartolomeu, André e o Zelote, teríamos contado a todos o que nos aconteceu e nos deixado felizes. Você está em silêncio, mas você deve me dizer, seu irmão mais velho. Sou como um pai para você, diz Tiago de Zebedeu. Deus é meu pai, Jesus meu irmão e Maria minha mãe. Então a contagem de sangue não vale nada para você? Grita Tiago ansiosamente. Não fique chateado. Abençoo o sangue e o ventre que me formou, meu pai e minha mãe, e eu te abençoo, meu irmão, do mesmo sangue. Os primeiros porque me geraram e me criaram, permitindo-me seguir o Mestre,
e você porque o segue. Desde que minha mãe se tornou discípula, eu a amo de duas maneiras, com minha carne e sangue, como um filho, com minha alma, como seu companheiro discípulo. Oh, que alegria estarmos unidos no seu amor! Jesus voltou depois de ouvir a voz animada de Tiago e as últimas palavras esclareceram a situação para ele. Deixem João em paz, é totalmente inútil atormentá-lo. Ele é muito parecido com minha mãe, e ele não vai falar. Bem, diga-nos então, todos imploram. Bem, aqui está. Levei João comigo porque ele é o mais adequado para o que eu queria fazer. Eu fui ajudado e ele foi aperfeiçoado. Isso é tudo. Pedro, o irmão de João, Tiago, Tomé, os Iscariotes, se entreolham, fazendo bocas irônicas, desapontados como estão. E Judas Iscariotes, não se contentando em se decepcionar, diz assim: Por que aperfeiçoá-lo, que já é o melhor? Jesus responde-lhe: Disseste, cada um faz o seu caminho e aproveita-o. Eu tenho o meu, João tem o dele, que é muito parecido com o meu. O meu não pode ser aperfeiçoado, o dele pode, e eu quero que seja, porque é certo que assim seja. E é por isso que o levei, porque eu precisava de alguém que tivesse esse jeito e essa alma. Portanto, não haja mau humor nem curiosidade. Vamos para Modim. A noite está serena, fresca e clara. Devemos caminhar enquanto é luar, então dormiremos até o amanhecer. Vou levar os dois Judas para venerar os túmulos dos Macabeus, cujo glorioso nome eles levam. Só nós dois contigo, exclama o Iscariotes feliz. Não, com todo mundo, mas a visita ao túmulo dos Macabeus é para vocês, para que vocês possam imitá-los de forma sobrenatural, lutando e vencendo em um campo totalmente espiritual. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.